Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a edificação mútua entre os irmãos. Mas antes eu quero agradecer ao Pai Celestial pela oportunidade que Ele está me dando de estar aqui na casa do irmão Paulo. O irmão Paulo foi usado pelo Pai para que eu pudesse estar vindo visitar a minha mãe, que mora aqui no interior de São Paulo, e também me dando assim a oportunidade de estar vindo aqui em São Paulo, na casa do irmão Paulo, onde eu pude conhecer outros irmãos e tivemos a oportunidade de estarmos realizando algumas reuniões aqui, reuniões que foram muito edificantes. Então, tendo dito isso, vamos estar entrando no tema desse vídeo, que é a edificação mútua entre os irmãos. Falando da edificação mútua entre os irmãos, nós precisamos entender que a edificação é um princípio essencial para a nossa fé. E ela está refletida em diversas passagens bíblicas. O Pai Celestial, Ele nos chama para vivermos em comunidade. Não tem como nós termos comunhão uns com os outros se não vivermos em comunidade, apoiando, incentivando uns aos outros no nosso crescimento espiritual. E esse cuidado mútuo é fundamental para o nosso fortalecimento, para fortalecer a nossa fé, a nossa unidade como corpo de Cristo que nós somos. O fato de sermos corpo de Cristo não significa que somos todos iguais. Muito pelo contrário. Cada um de nós tem uma função, tem um chamado, tem um dom, tem uma capacidade intelectual. Uns são mais maduros, outros menos, não é verdade? Não podemos nunca pensar que somos melhor do que o outro. Ainda que de repente estejamos um pouco mais maduro ou saibamos alguma coisa a mais do que o outro irmão, nós devemos sempre nos lembrar daquele texto que nos fala: os fortes na fé devem suportar aqueles que ainda são fracos na fé. Isso é muito importante, porque isso traz o senso da humildade que devemos ter. Porque aquela pessoa que pensa que é mais santa do que a outra, ela não vive na humildade. Ou seja, ela já está sendo usada pelo inimigo para colocar tropeço no caminho do irmão, que muitas das vezes ainda é mais fraco na fé. No livro de Efésios, no capítulo de número 4, no versículo 11 até o versículo 12, o apóstolo Paulo, ele destaca a importância dos dons espirituais que são concedidos por Cristo, que são para a edificação da igreja. E no texto, ele diz o seguinte, olha só: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós sabemos que o nosso único e verdadeiro apóstolo é o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Nosso único e verdadeiro evangelista é o nosso Salvador. O nosso único e verdadeiro pastor e mestre é o nosso Salvador. Mas Ele mesmo nos coloca em funções, ou seja, nos dá essa função para fazermos. Não para que venhamos a nos gloriar. Eu sou melhor do que o irmão porque o Pai me colocou na função de evangelista. Eu sou melhor do que o irmão porque o Pai está me colocando na função de um pastor. Não, nós não somos melhores do que os outros. Nós somos todos irmãos, como diz as Escrituras, vós sois irmãos. E o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele sim é o dono de todos esses títulos. Nós não podemos captar, nós não podemos usurpar a honra de nenhum desses títulos, porque ainda que Ele nos tenha colocado na função, Ele é o dono da honra de cada um desses títulos. Então, quando Ele nos coloca numa dessa função, é para quê? Para a edificação, para o crescimento espiritual, para a elevação espiritual que nós devemos ter. É aquele caminho que nós precisamos trilhar para voltarmos para a casa do Pai. Esse caminho chama-se Cristo, Yeshua HaMashiach, ou seja, é um caminho de humildade. Quem foi mais humilde do que Jesus?
Ninguém. Então precisamos seguir esse caminho de humildade para voltarmos para casa, seguirmos por Jesus, atrás dele, os passos dele, sendo guiados por ele, imitando a ele, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Então nós não devemos ter por usurpação roubar os títulos dele para nós, ainda que ele nos coloque nas funções. Tendo dito isso, vamos continuar. Novamente, olha só. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele nos chama para vivermos nessa comunidade desses irmãos, que nós acreditamos na pré-existência, não é verdade? Então essa é a nossa comunidade. E isso tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para a nossa edificação, que somos o corpo de Cristo. Esses dons são dados justamente para que possamos fortalecer uns aos outros, nos ajudando uns aos outros a alcançarmos a maturidade espiritual. O autor de Hebreus, ele também nos exorta a considerar uns aos outros, nos estimulando ao amor e às boas obras. Vamos ler Hebreus capítulo 10, do versículo 24 ao versículo 25, que diz assim, olha só: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais percebemos que se aproxima aquele grande dia, mais precisamos estar unidos. Qual é a nossa congregação? É uma parede? É cadeira? É templo? É CNPJ? Não. A nossa congregação, o que nos congrega é Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus. Ele é a nossa congregação. Nele nós nos congregamos, nós nos ajuntamos. Quando nos afastamos uns dos outros, nós estamos nos afastando da nossa congregação. Quando eu me afasto do meu irmão, eu estou me afastando do corpo de Cristo, ou não? O meu irmão não faz parte do corpo de Cristo? Se eu me acho parte do corpo de Cristo porque eu de repente tenho mais conhecimento e penso que o meu irmão tem a mesma fé que eu, penso que ele, por ser um pouco menos maduro, não faz parte do corpo de Cristo e vou me afastar dele, na verdade, eu é que estou sendo o menos maduro, eu é que estou sendo infantil. E não ele, porque eu deveria pegar na mão dele, seguir junto, como diz a palavra. Os fortes suportem os fracos. Essa palavra é uma exortação, porque muitas das vezes as pessoas se aproximam de nós, elas percebem que nós temos a palavra de Deus, elas percebem que nós somos servos de Deus, porque o Pai nos usa para falar com elas em um momento, o Espírito do Pai, a Ruach HaKodesh, nos usa para falar com elas. E elas se sentem maravilhadas, edificadas e se aproximam. Mas ao se aproximar e conviver, elas percebem que nós somos humanos como elas também. Mas muitas das pessoas acabam se deixando levar pela sua própria fraqueza. E nesse momento, elas percebem que nós somos falhos também. E ao invés de obedecerem à palavra, suportar nossas fraquezas, o que elas fazem? Elas pegam o pezinho santinho delas e na nossa bunda pecadora. Como assim? Como se ela fosse santa e nós pecadores, como se elas fossem melhores e nós piores, como se elas fossem maduras e nós fôssemos infantis. Mas essa atitude de se afastar do irmão, de ignorar o irmão, essa é a atitude infantil. Entende? Porque ela está se afastando da congregação, do corpo de Cristo, que somos nós, e ela não percebe isso. Jesus, certa feita, ele disse,
as pessoas estavam seguindo João Batista porque perceberam que João Batista tinha a palavra do Pai. Mas perceberam depois que João Batista era uma pessoa simples também como elas e começaram a desqualificar João Batista. Aí Jesus disse para elas: o que vocês foram fazer no deserto atrás de João Batista? Vocês foram procurar o quê? Um homem bem vestido? João Batista não anda bem vestido. Os homens bem vestidos estão nos palácios. Vocês estão sendo carnais, né? Veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês criticaram. Depois eu vim comendo e bebendo, e vocês também estão criticando. Nada está bom para vocês? É hora de deixar essa imaturidade. É hora de viver realmente o que a palavra do Pai nos ensina e nos pede. E ali ele começou a exortar aqueles irmãos. Sim, essa é uma palavra de exortação. É uma palavra bíblica, vinda do Pai para o nosso coração, para mim principalmente, que sou o primeiro a estar ouvindo, porque a minha boca está mais perto do meu ouvido. Então, novamente, Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. Lembra, o amor tudo sofre, tudo suporta. Vamos considerar uns aos outros. Uns são mais sábios, outros menos sábios, né? Mas vamos considerar uns aos outros, mesmo assim, não deixando a nossa congregação, não deixando de estar próximo dos nossos irmãos de fé. Não é verdade? Precisamos estar juntos para nos edificarmos uns aos outros. E muito mais quando vedes que se aproxima o dia do Senhor. Então aquela comunhão regular e o incentivo mútuo são essenciais para manter a nossa fé firme e ativa. Vou ler também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 11, que diz assim, olha só. Vou ler aqui na Bíblia do irmão. Vou ler nessa Bíblia, a Bíblia do irmão, que a linguagem é um pouco diferente, tá? Diz assim, olha só. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Então o apóstolo Paulo ele reforça a necessidade de encorajamento, que é a construção mútua, né? Na outra linguagem vai falar, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aqui ele está nos lembrando que todos nós temos um papel ativo em apoiar a fé e o crescimento espiritual mútuo dos irmãos e das irmãs. Também quero ler Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 1 e versículo de número 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. É aquilo que a gente estava comentando. Se você é maduro, você deve agir com maturidade. Não adianta você agir com imaturidade. Ora, versículo 2 diz assim: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, esse cuidado mútuo inclui ajudar na restauração espiritual daqueles que falham, entende? Mas sempre com humildade e com amor. Não é você pegar o seu pezinho santo e dar um chute na bundinha do pecador, que todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 14, versículo 19, diz assim, vou ler aqui na Bíblia do irmão:
Diz assim, olha só: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Aí, se você abandona a congregação, ou seja, você se afasta do seu irmão, porque o seu irmão falou uma coisa que você não gostou, porque o seu irmão, sei lá, não está no nível espiritual que você está ajudando o aperfeiçoamento mútuo do seu irmão dessa maneira? Assim que você faz a obra na vida do seu irmão? Não deve ser assim. Cada ação nossa deve o quê? Visar a construção do próximo. Deve o quê? Promover essa harmonia, crescimento espiritual. Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Vou ler agora no celular, tá? Primeiros Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, que diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Percebe? A palavra está sempre nos ensinando que devemos estar buscando a edificação, não somente a nossa, mas a dos nossos irmãos também. Então nós vemos novamente que a contribuição de cada um, ela é valiosa e é necessária para o fortalecimento espiritual da comunidade, o fortalecimento espiritual do corpo de Cristo, da congregação. Que congregação? Que congregação? Nós que temos a mesma fé, meus irmãos. Você crê na pré-existência? Eu também creio. Então nós temos a mesma fé, estamos congregados no corpo de Cristo, na mesma fé. Ainda que de repente, uma coisa ou outra, nós tenhamos algum tipo de divergência, ou um esteja mais adiantado que o outro. Isso é natural, isso é comum. Um irmão que hoje adentrar para essa fé, ele não vai estar no mesmo patamar que eu e no mesmo patamar que você. Isso é natural. Entende? Ainda que esse irmão ele já esteja bem adiantado em algum quesito, em outros quesitos ele pode estar ainda atrasado. Isso é natural. E todos nós estaremos em algum quesito atrasado. Ou, se não atrasado, em algum quesito estaremos ao menos em discordância, vamos dizer assim, vendo de uma forma um pouquinho diferente, vamos dizer assim. O que eu quero dizer? Que a orelha não é igual à mão, a boca não é igual aos olhos, os pés não é igual ao nariz, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Percebe? Então assim, em resumo, a Bíblia, a palavra do Pai Celestial, ela nos chama a viver em comunhão, cuidando uns dos outros e promovendo o crescimento espiritual mútuo. Então, a edificação mútua, né? Isso é o quê? Isso é um ato também de obediência, um ato de amor, um ato de obediência ao Pai. E isso é muito importante, isso é essencial para o fortalecimento da igreja, para o nosso fortalecimento do corpo de Cristo, para o nosso desenvolvimento, para a gente desenvolver a nossa fé e irmos o quê? Amadurecendo, alcançando o estado elevado. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre buscar maneiras de estar nos edificando uns aos outros, edificar os irmãos, edificar as irmãs, contribuindo assim na fé de cada um, para que dessa maneira, nós que somos o corpo de Cristo, possamos nos ver cada vez mais fortalecidos. Espero que essa mensagem tenha sido edificante para você, que possa te ajudar na sua jornada, na sua caminhada espiritual. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você receber notificação dos próximos vídeos desse canal. Se você é novo por aqui,
dá uma olhada nos vídeos anteriores, não tem muitos vídeos no canal. Dá uma olhada nos vídeos anteriores para que você possa entender sobre o que nós estamos falando aqui. Estamos falando sobre a família celestial, sobre o filho pródigo, sobre a cabala bíblica, sobre a pré-existência, a eternidade passada. Estamos falando sobre a palavra do eterno, salvação, comunhão entre nós, comunhão entre os irmãos. É disso que se trata esse canal. É disso que se trata também essa mensagem. É uma exortação, é um alerta. É a palavra do Pai para nós. Se você já é inscrito aqui, deixa um like para ajudar esse canal. Compartilha também com seus amigos e familiares. Deixa um comentário para que o YouTube possa mostrar esse vídeo também para outras pessoas. Vou estar deixando também aqui na descrição desse vídeo 2 links em especial. Que é um link de um canal de músicas temáticas, tratando sobre pré-existência, família celestial, Espírito Santo, Ruach Kodesh, Mãe Celestial, eternidade passada, cabala bíblica, canal de música temática. Você vai fazer o que? Você vai compartilhar as músicas desse canal, ou daquele canal, para os jovens, pessoas de 30, 18, 17 anos, pessoas que estão tendo acesso agora a essa mensagem, a essa informação, porque através das letras da música ali, essas pessoas poderão também aprender e ser impactadas, ok? Vou deixar também o link do canal Segredos da Bíblia, onde está sendo tratado também de assuntos como cabala bíblica e outros assuntos espirituais. Bom, meus irmãos, vou ficando por aqui. Esse é o canal Eternidade Passada, o Retorno. Eu sou Gleison Santos. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos. E até o próximo vídeo.